Olá, sou o professor Robson Santos, estou a convite da Sintonina Educacional para falar com você sobre o ensino na Bíblia, neste curso Formação de Professores para a Escola Bíblica Dominical. Eu quero pensar contigo sobre o ensino no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como que o ensino está presente no texto sagrado, a importância do ensino bíblico para a formação cristã, a importância do ensino bíblico para a vida cristã, para a vida do povo de Israel, qual a contribuição o ensino foi e de fato qual a diferença fez na vida de todo o povo. Você de repente conheça, algumas palavras, alguns significados no contexto educacional, a importância do ensino para a vida humana, mas eu quero trazer para você aqui o que nós temos, por exemplo, na Bíblia Almeida Revista e Atualizada. O termo ensino tem mais de 250 vezes, ou citações, ou expressões com o termo ensino, que tem aí ensinar, ensinando, ou ensinarás, vários termos ligados a ensinar, ou a instruir, a instrução propriamente dita. Então o ensino está presente nas Escrituras por todo o Antigo e por todo o Novo Testamento. A ideia do ensino não quer dizer simplesmente a transferir conhecimento ou teorias que é passada a alguém, mas a ideia do ensino é a formação do ser, do fazer discípulo. Quando Jesus dá a ordem, por exemplo, ele dá a ordem no sentido de fazer discípulo. Então é muito mais do que simplesmente uma teoria que alguém aprende ou recebe de conhecimento. Você sabe a importância do ensino no contexto bíblico? Em um momento como este que nós estamos vivendo, a cultura sendo cada vez mais diversificada, qual é a contribuição ou impacto do ensino na sociedade? O que mais nos interessa aqui, a mim e a você, com certeza é a importância do ensino nas Escrituras. Em um momento como o nosso, de muitos shows, muitos eventos, muitos trabalhos gospel, o trabalho do ensino fica em qual espaço, em qual situação diante de tantas atividades que se tem? Porque no Antigo Testamento nós temos aqui que Israel tinha uma constante influência no quesito ensino, até porque Deus deu como orientação ao povo que eles deveriam ensinar os seus filhos, ensinar aqueles que seriam a próxima geração, para que aquilo que eles aprendiam fosse passado de geração a geração. Antes, por exemplo, de chegar à escrita, o que se sabe é que as pessoas adquiriam de outros, que um pai passava para o filho passava para o próximo filho, assim por diante. Então, o conhecimento, o ensino, percebemos que ele era transmitido de geração a geração. E a ideia que se tem aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9, é que era inculcar na cabeça da criança, era como abrir a cabeça da criança para colocar o ensino na vida dela, para que ela pudesse de fato aprender. Então era uma coisa muito importante para o povo passar de geração a geração aquilo que era ensinado. Passando de geração a geração que era ensinado, com certeza teríamos uma geração abençoada. Os pais preservariam aquilo que era de bom, aquilo que era de melhor, e passariam aos filhos o que era transmitido então de geração a geração. Temos isso por todo o livro do Deuteronômio. E interessante pensarmos também, quando se fala e se pensa a palavra ensino, que também tem a ver de instrução ou doutrinar alguém, o Antigo Testamento se divide em pelo menos 5 partes. A primeira parte do Antigo Testamento é chamado de Pentateuco, também Torá, também chamado de os escritos de lei, aonde entendemos que a ideia é doutrinar na lei, é instruir na lei a quem? A um povo que se chama o povo de Israel, ou um povo judaico. Interessante que com eles tendo essa prioridade em conhecimento, no ensino
da lei, no ensino da palavra, as pessoas eram preservadas, guardadas. Olha que interessante. O pedagogo, o escritor César Moisés, ele afirma o seguinte: o objetivo da educação judaica era preservar o povo de Deus das más influências do povo idólatra e corrompidos que haviam ao redor da terra prometida. Em outros termos, era uma contracultura, ou seja, a cultura vizinha poderia influenciar a cultura de Israel, a cultura judaica. Com isso, trazendo o que era próprio do paganismo, aquilo que era contrário à palavra de Deus. Logo, quando o ensino de fato era praticado, era observado no contexto judaico, o ensino da lei, com certeza preservaria eles na cultura que nós chamamos da cultura judaica, na cultura da lei de Deus, da palavra de Deus. Então os descendentes de Abraão eram educados para servir ao Senhor. Logo, as próximas gerações também eram instruídos para guardar e para servir ao Senhor, como foi o pai Abraão. Interessante que o ensino é tão importante nas Escrituras, que o texto sagrado em Jeremias capítulo 32, versículo 33, e também 2 Crônicas capítulo 15, 3, está escrito que a falta do conhecimento faz com que o povo seja destruído. A falta do conhecimento faz com que o povo seja derrotado. Então, a importância do ensino, ou a necessidade do ensino nas Escrituras, é justamente para preservar, é justamente para evitar uma destruição. O profeta, ele chega a dizer que o meu povo perece por falta do conhecimento. Em outros termos, o povo perece por falta do ensino. Daí o texto vai deixar bem claro que o povo é destruído por falta do ensino, por falta do conhecimento. O povo sendo destruído então por falta do conhecimento, vemos e vamos encontrar isso no Antigo Testamento, eles são levados para os cativeiros, né? As tribos do norte vão para o cativeiro assírio, as tribos do sul vão para o cativeiro babilônico, e no regresso do cativeiro babilônico, Esdras e Neemias, a primeira coisa que eles fizeram, entre outras coisas, foram ensinar, abrir a lei, fazendo com que lendo, explicando-se e entendesse o que estava escrito. Olha a importância e a necessidade do ensino nos textos sagrados do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, para fecharmos esse ponto aí do Antigo Testamento, o profeta Oséias também vai reforçar isso, como eu falei, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento porque rejeita o conhecimento. Interessante pensarmos nisso aqui desde já, que quando alguém rejeita o ensino bíblico, ou rejeita o ensino da palavra, rejeita aprender a palavra, está de uma certa forma rejeitando a Deus, está de uma certa forma rejeitando a revelação divina. Fazendo isso, o povo perece, porque rejeita o conhecimento. Mas eu tenho certeza, se você está fazendo esse curso, está aqui estudando na Santorina Educacional, é porque você entendeu que o conhecimento para você vai te dar um passo maior, vai te fazer avançar. Muito bem, parabéns. A ideia do ensino é a construção. A ideia do ensino é ter e estabelecer uma ponte para o ser humano, para que ele possa avançar. Então percebemos que o povo de Israel, todas as vezes que eles pereceram, foi por falta do ensino. Talvez você possa pensar, mas lá eles não tinham os métodos educacionais que temos hoje, conforme foi falado em outra aula. Lá eles não tinham toda a tecnologia que temos aqui. Lá eles não tinham, por exemplo, as louças digitais e outros recursos tecnológicos ou didáticos do nosso tempo. Mas uma coisa interessante que você vai perceber, que mesmo sendo rudimentar, a forma deles ensinar, a forma deles instruir os seus filhos, ou instruir o povo de Israel, também tinha sua eficiência, também tinha o seu resultado que poderia impactar diretamente nas gerações futuras. Logo, o conhecimento, a forma de ensinar ou o ensino ganha mudanças ao longo do tempo,
mas o ensino sempre foi, respaldado e estabelecido por Deus. Não diferente disto, o Novo Testamento também traz a mesma ideia, que é a ideia do Antigo Testamento sobre ensinar, ou a importância do ensino, ou o ensino. Vamos encontrar em vários segmentos. Vamos encontrar principalmente nos evangelhos, Jesus ensinando, seja na sinagoga, seja no deserto, seja em uma casa, aonde ele estivesse, ele estava ensinando. Mas ensinando com qual objetivo? Primeiramente, conforme está lá em Mateus, em transformar, em fazer alguém ser. O ensino, ele tem pelo menos 4 pilares. Mais um aqui eu deixo estabelecido para a nossa conversa, o nosso diálogo aqui. É tornar alguém em algo. É estabelecer com que alguém seja. Ou seja, o ser é muito mais praticante do que a mera aquisição de teorias. O fazer é importante, mas antes de fazer, importante é ser. Então o ensino nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, traz essa ideia de como será e de como deve ser a vida do homem. Então observamos que a ideia, conforme tem um termo grego, podemos colocar, é justamente fazer com que a luz, o conhecimento venha para fora. A ideia aqui, interessante, conforme está lá em Atos, capítulo 22, versículo 3, não é simplesmente dar um conhecimento a alguém, não é apenas ensinar algo a alguém, mas é educar. Educar tem a ideia de levar alguém a um passo diferente, a conduzi-lo a um caminho. Olha que ideia interessante, é fazer conhecido as verdades. As verdades quais? Sagradas. Uma curiosidade interessantíssima é perceber que o ensino da Bíblia está ligado também à razão, à lógica. Olha que interessante. Talvez você tenha pensado assim, olha, eu gosto do ensino, eu gosto da palavra, mas eu gosto daquilo que mexe com a minha alma, com aquilo que mexe com o meu coração. Tudo bem, o ensino mexe primeiramente, trabalha primeiramente com a razão, com a lógica, com o intelecto do homem, com a razão do homem. Mas embora a razão seja primordial ou substancial nisso tudo, também se trabalha, no ensino com a mente, com o coração. Há um paralelismo aí, há uma parceria aí de relação do ensino. O ensino trabalha com esses dois âmbitos. Que interessante. O nosso Jesus, o Salvador, ele foi muito conhecido e muito divulgado o seu nome como Rabi, como mestre, porque ele justamente não só falava coisas maravilhosas, não só fazia maravilhas no meio do povo, mas ele também trazia ensinos. Então ele era constantemente chamado de Rabi, chamado de mestre, chamado daquele que instruía. Nós colocaríamos hoje da seguinte forma: ele foi e é um grande professor. Mas Jesus não foi apenas um grande professor, ele foi professor dos professores. Como que Jesus ensinava? Olha que interessante, vamos perceber isso. Principalmente quando os eruditos, os intelectuais vão analisar sobre ele. Jesus, como eu já falei anteriormente, ele não tinha também os recursos pedagógicos ou de ensino que temos hoje. Mas ele sabia interagir com seus alunos. Ele sabia interagir com seus discípulos. Ele sabia interagir com seus ouvintes. Jesus era muito e excelente observador. Jesus ele aproveitava ocasiões na sua criatividade. Com tudo que ele fazia, ele demonstrava a importância do ensino. Jesus ele poderia ter feito seu ministério, terminado ele sendo conhecido ou reconhecido ele como o grande Salvador, o grande profeta, ou aquele que faz milagre. Mas ele foi destacado, ele foi colocado em alta nessa questão do ensino. Interessante que ele vai dizer aos discípulos que tudo que ele fez foi para dar exemplo. Tudo que ele fez foi para que seguíssemos o seu exemplo. Se o ensino de fato é importante, de fato é porque
ele dá a demonstração. Interessante que os apóstolos, os discípulos, entendendo a importância do ensino, e também vemos isso, o ensino presente no Novo Testamento, eles estavam ensinando, eles estavam evangelizando, eles estavam fazendo a obra do Mestre, a obra de Deus. De repente eles foram interpelados, eles foram chamados para atender uma necessidade social, que eram as viúvas. Eles disseram: vamos levantar 7 homens para isso, mas nós permaneceremos na palavra e na oração. Na palavra quer dizer, tudo bem, pregação, sim, mas também quer dizer ensino. Eles também continuaram esse ministério do ensino. Paulo, o tão conhecido, o maior apóstolo, o maior teólogo do Novo Testamento, o ensino está presente nas cartas paulinas, o ensino está presente nas cartas gerais, demonstrando então a importância do ensino para a vida do homem. Tanto Jesus quanto Paulo ensinava, trabalhando justamente essa questão da mente, essa questão emocional, porque há uma interligação entre a mente e o coração, para que quando formos fazer uma defesa do Evangelho, tenhamos condições então de defender o Evangelho, porque temos o Evangelho na mente e temos o Evangelho no coração. Temos a instrução da lei, a instrução de Deus na mente e no coração. Olhando as várias referências, os vários destaques para ensino, para ensinar, para a instrução no Antigo e no Novo Testamento, como abrir mão do ensino no contexto cristão? Como abrir mão do ensino no nosso contexto? Os nossos jovens, os nossos filhos estão indo para as faculdades. Qual é a bagagem do ensino que temos transmitido e deixado para eles, para que eles possam então defender o Evangelho quando chegarem lá? Você já pensou nisso? O louvor é importante, o culto, vigília, trabalhos de oração são importantes, festividades, eventos, conferências, são todos trabalhos importantíssimos dentro dos seus contextos. Mas qual a diferença do ensino no contexto bíblico e para a sua vida e para a sua família? Pense nisso, por gentileza. Que Deus te abençoe.